cabeça me turbaram. Por mim, pois se fez um deserto, pelo qual fosse introduzido as minhas esperanças, a minha presença. E todos os sábios, e foi introduzido na minha presença, e todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos e os teólogos e os caldeus e os adivinhões, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome era Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual o Espírito dos deuses do meu Deus, no qual o Espírito do meu Deus Santo, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, e os seus que há em ti o Espírito do Deus Santo, e nenhum segredo te é difícil dizer, minha visão do meu sonho, que tive a sua interpretação. Então, assim se viu da minha cabeça, na minha cama, e eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, e de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra, e a sua folhagem era formosa, e a seu fruto abundante. Havia nela sustento para todos debaixo dela, e os animais do campo achavam sobre as aves do céu, faziam moradas nos seus ramos, e todas carne se mantinha dela. Estava vendo isso na visão da minha cabeça, na minha cama, e eis que uma vigia, um santo descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, e corta-lhe os ramos, e sacode as suas folhas, e espalhe os seus frutos, os mais debaixo dela, os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas o toco com as suas raízes deixa na terra, e com cadeia de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a seu braço seja como animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado o coração de animal. Passa sobre ele 7 tempos. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, mais uma vez, Pai, eu te apresento aqui, Senhor, a tua palavra. Pai querido, Pai amado, da mesma forma, Jesus, que o Senhor ministrou meu coração, Pai, ministra o coração da igreja nesta noite, porque, Pai querido, Pai amado, de mim nada tenho para dar, mas é o Senhor, Pai, é quem cuida de nós. A igreja é sua, os filhos são seus, eu sou do Senhor, Pai. Então, neste momento, da mesma forma que o Senhor ministrou meu coração, Pai, que o Senhor possa ministrar o coração da igreja, que eu venha, Pai, diminuir, mas que o Senhor cresça. Pai querido, Pai amado, que eu venha esconder atrás da tua cruz, Senhor, mas que o Senhor apareça, Pai, e faça segundo a tua vontade em nossas vidas nesta noite. Assim eu oro, Senhor, assim eu te apresento a tua igreja, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Nessa noite nós vamos aqui poder nos alimentar com uma palavra muito forte, né? Passei hoje o dia ali falando com o Senhor através dessa palavra, e falei: Senhor,
Eu sei que da mesma forma que o Senhor está falando comigo, o Senhor vai falar com a sua igreja, que o compromisso do Senhor, Pai, não é só comigo, é com a tua igreja. Por isso o Senhor me levantou nessa manhã, com essa atitude de buscar no Senhor. Ontem à noite eu estava em casa, estava com as visitas ali, né? Saí daqui da tarde da mesa, foi uma maravilha, né? A tarde de milagres ontem. Aleluia! E quando eu cheguei em casa, eu fui cuidar das minhas visitas, estavam aqui comigo, chegou na minha casa, eu fui cuidar delas. E quando foi de volta de 10, 11 horas, a gente parou, entrei para tomar banho, e o Senhor falou assim, a palavra é sua. Eu falei, Senhor, qual é a palavra? E Ele ministrou essa palavra no meu coração. E quando eu abri o telefone, depois de sair da mesa ali, eu estava estudando ela, eu vi a mensagem da minha bispa para mim. Quem ministra amanhã, eu ou você? Se eu fosse um cara que tivesse medo, fosse covarde, eu falava, senhora bispo. Mas o Senhor tinha falado comigo que seria eu. Não tinha como eu transmitir, eu estaria desobedecendo a ordem de Deus. Então nessa noite nós vamos aqui ser ministrado por uma palavra que não foi o pastor Josélio que conquistou ela, foi o Senhor que preparou ela para mim e para você. E eu creio que nessa noite você vai sair daqui entendendo o que Deus quer comigo e com você neste lugar. Amém? Glória a Deus. Muitas pessoas falam sobre humildade, pensando em uma pessoa pobre, mal vestida, qual conversa errado ou não entende as coisas. Com isso, confundimos humildade com pobreza, falta de cultura com ingenuidade. Mas o que seria humildade? A própria palavra deixa uma pista para esta ligada à palavra humilhação. Às vezes nós achamos que ser humilhado, que a pessoa que é humilde é aquela pessoa que está ali rasgado, mal vestido, descalço, sujo. Nós invertemos as coisas. A humildade não é isso. Humildade não é isso, irmão. Nessa noite nós vamos entender o que é humildade. O que significa essa humildade no mundo espiritual para nós que somos evangélicos, para que nós podemos sair daqui entendendo. Porque às vezes você vê uma pessoa suja, rasgada, descalça na rua, você corre para perto daquela pessoa, a pessoa mais humilde do mundo. E às vezes não é, irmão. Outro dia eu estava ouvindo a ministração e o ministrante falava assim: ei, você só tem o que merece. Verdade, meu Deus. Por que, pastor, o senhor está falando isso? O que é isso? Eu pude voltar no tempo um pouquinho, e quando eu cheguei aqui nesse ministério, eu tinha dentro do meu coração ardia para mim fazer a obra com moradores de ruas. Eu tive o prazer de trabalhar com moradores de rua há quase 3 anos. A maioria dos moradores de ruas que você vai conversar com ele, porque você pensa que ele é uma pessoa humilde, está ali por humildade. Não, a maioria deles estão ali por desobediência. A maioria deles estão ali porque não quer obedecer às regras da casa. A maioria deles está ali porque não quer seguir os passos do pai e da mãe. Mas nós pensamos que eles estão ali por humildade. Então eu quero falar uma coisa para você. Quando eu fui para a rua trabalhar com aquele povo, eu fui ministrado por Deus. Porque nós precisamos perguntar para o Senhor se é para nós colocar a mão ou não. Precisamos perguntar ao Senhor se é para nós se envolver na vida daquela pessoa ou não. Por várias vezes eu tentei ajudar vários moradores de ruas. Mas quando eu ia perguntar para ele o porquê a situação dele estava daquele jeito, eu ficava abismado. Porque alguns moradores de rua, eles estão ali porque não teve oportunidade. Esses, quando você oferece ajuda para eles, eles pegam de braços, na hora eles abraçam a oportunidade. Por muitas vezes eu pude mandar alguns voltar para casa.
Eu tive o prazer de ajudar alguns a voltar para casa por dentro da sua família. Mas muitas das vezes você prepara tudo, ele fala que quer voltar. E no momento que você prepara tudo, ou ele leva tudo que você deu para ele, some, ou ele te abandona no local que marcou com você. Então nós temos que entender o que é humildade. Aqui nessa palavra está falando sobre um rei. Um rei que não era humilde nem um pouquinho. Então ser humilde é suportar humilhações. Suportar isso de maior maneira possível. Isso não significa ser possível diante de tudo, aceitar todo tipo de afronta, sem aprender se aprender a ser humilde e não se considerar mais do que na verdade é uma pessoa humilde. Não seja julgar, não seja julgar melhor do que outra pessoa, porque às vezes nós achamos que nós somos melhores do que alguém. Por causa da nossa posição, nós achamos que nós somos alguma coisa. Isso não é ser humilde, não. Isso é humilhar alguém. Humilde é uma coisa e humilhar é outra. Humilhar é quando você se acha que você pode e aquela pessoa não pode. Humilhar é você ter e aquela pessoa não ter, por ele não ter tido oportunidade e você não dá a oportunidade de crescer. Ser humilde é algo sobrenatural. É você aguentar a humilhação porque você tem um alvo. Porque às vezes nós estamos numa situação tão difícil, mas quando é para nós sujeitar a situação, nós queremos crescer e perdemos a oportunidade de chegar onde Deus quer. Precisamos aprender o que é humildade. Costumo falar para muitas pessoas do próprio ministério: ei, não é humildade, não é você ser humilhado, é você entender que através disso aí você vai crescer, você vai avançar um passo. Porque quando nós achamos que é humilhar, em vez de nós crescer, nós desce. Então há momento que você tem que suportar a humilhação para que você cresça. Há momento que você tem que suportar a humilhação para você receber o seu irmão a decolar. Mas nós entendemos errado, bispo. A bispa tem uma unção mais alta do que eu tenho tentado ensinar para todo mundo que nós temos que obedecer. Tem hora que é difícil, tem hora que não é fácil, tem hora que não é fácil olhar assim e ver, porque às vezes nós olhamos para a pessoa, nós não olhamos para a unção. Verdade, Jesus. Nós olhamos para a pessoa, nós temos que olhar para a unção da pessoa. Você vê um pastor desse tamanho, forte, aí ele fica de pé. Aí chega uma mulher, desse tamanhozinho aqui, frágil, né? E fala com o homem do meu tamanho, falei: a partir de hoje você vai ter que andar nesse caminho aqui, rapaz. Você olha para ela, você vê ela, você pensa mil coisas. Mas quando você é espiritual, você olha para a unção dela e você baixa a cabeça e fala assim: minha bispa, a partir de hoje eu vou andar do jeito que a senhora pedir. Amém. Eu vou obedecer a senhora. Nesse momento, em vez de você diminuir, você cresce. Verdade. Nós precisamos entender isso. Isso é ser humilde. Vai sentar, bispa. Isso é ser humilde. Mas quando nós queremos avançar além daquilo que é permitido para nós não vamos chegar. É verdade, meu Deus. Nós vamos parar no meio do caminho e vamos ficar perdidos. É, meu Deus. E nós ainda temos que dar graças a Deus quando Deus usa essa pessoa para ir lá e te dar a mão, te trazer, te botar no caminho de novo. Porque muitas das vezes nós não temos essa oportunidade de ter a segunda chance. Então, este homem, ele achava que ele era alguém. Quando ele chama
quando ele tem um sonho, que ele chama ali todos os adivinhos, né? Os magos, todo mundo aí para interpretar o sonho dele. Nenhum daqueles conseguiu interpretar, que não ficou desesperado, porque aquele sonho mexeu com ele. Tem sonho que você sonha e você acha que não é nada, mas ele acaba te trazendo muitas angústias. E assim foi na vida daquele homem. Ele pega e manda chamar Daniel. Daniel chega, e quando ele conta o sonho para Daniel, nós precisamos saber, gente, para quem que nós contamos nossos sonhos. Meu Deus. Temos que saber para quem vai contar o sonho. E naquele mesmo momento, Daniel interpreta o sonho daquele homem. Grande rei Nabucodonosor pensou que uma grande humilhação parecia ser humilde. Venceu esta situação. Este texto é um testemunho de Nabucodonosor, contando a transformação da sua vida. Inicia com uma linda declaração: que grandes são as sinais e quão poderosos são as maravilhas. O seu reino e reino é sempre eterno. O seu domínio é grande e poderoso. Quando Nabucodonosor foi interpretar aquele sonho, eu não sei de que forma você tem vivido nos últimos dias, mas você tem obedecido as coisas que o Senhor tem ministrado no seu coração. Você tem obedecido os sonhos que você tem sonhado, você tem colocado eles em prática. Nessa noite, a noite para nós refletir como que nós vamos viver os nossos sonhos, para que nós temos contado os nossos sonhos. Porque às vezes nós chegamos, tivemos o sonho, nós vamos contar para a pior pessoa, que nós não temos a visão espiritual, nós temos que procurar quem é espiritual para falar dos nossos sonhos. Mas muitas das vezes nós falamos nosso sonho para o vizinho, nós falamos para um amigo no trabalho, nós falamos para aquele motorista que carrega nós todos os dias, mas nós não contamos dos nossos sonhos para Deus. Todo mundo sabe, não resolveu o seu problema, mas você esquece de falar o seu sonho para quem pode resolver o seu problema. O nosso sonho nós temos que saber para quem nós contamos ele, porque tem muitos matadores de sonhos. Quando às vezes você sonha em construir alguma coisa, você está feliz da vida, mas você conta para a pessoa errada, ele arranca de você aquela alegria de sonhar. Verdade, meu povo. Precisamos falar o nosso sonho para quem entende, para quem pode sonhar conosco. Aleluia! Não conta o teu sonho para qualquer pessoa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nabucodonosor tem outro sonho, no versículo 4 e 5. E manda chamar os seus sábios, magos, sobre interpretar o seu sonho. Então chama Daniel, conta o sonho, aonde viu uma árvore no meio da terra. A árvore crescia e se fortalecia até o céu, sendo vista em toda a terra, com a folhagem formosa e muitos frutos, de maneira que todas as espécies se abrigavam embaixo. Embaixo dela. Mas veio um anjo do céu clamando e ordenou que a árvore fosse derribada. Mas o toco da árvore devia ser correntada à terra. Assim como esta grande árvore do sonho, a pessoa orgulhosa pensa que é certo de tudo o que todos dependem dele. Pastor, o que o senhor quer falar com isso? Irmãos, a pessoa orgulhosa, ele não dobra.
A pessoa orgulhosa pensa que você é dependente dele. Ele acha que você está debaixo dos pés dele. Mas eu quero te falar nessa noite, o nosso Deus, Ele está vendo tudo. Aleluia. E o nosso Deus pode nos direcionar para caminho diferente. Mas para isso nós precisamos estar ligados no nosso Deus. Muitas pessoas estão aí andando, confiando em homem, confiando no seu carro novo, confiando na sua conta bancária. Ei, este homem tinha tudo, mas ele não sabia viver com humildade. Ele achava que as pessoas tinham que ficar por conta dele, porque ele estava dando um pão, estava dando um caminho, estava dando um trabalho. Ele estava achando que as pessoas tinham que estar por conta dele, estava presa a ele. Mas chega esse dia que o Senhor dá esse sonho para ele. Deus não deu o sonho para outra pessoa, Deus deu para ele o sonho. Aonde da cama dele ele viu uma árvore que crescia. A folhagem dessa árvore era muito bonita, tinha muitos frutos. E todo mundo ficava ali debaixo daquela árvore. As aves do céu faziam ninho nos ramos. O Senhor estava falando com ele. Mas também Deus mostrava para ele uma coisa, que descia um anjo do céu e falava que aquela árvore tinha que ser cortada. Mandava cortar aquela árvore. E quando ele teve a questão, ele ficou desesperado. Ele queria saber o significado daquilo. O dinheiro dele não podia pagar para ninguém falar. As condições dele não podiam comprar interpretação. Ele procura recursos de todas as formas para saber a interpretação daquele sonho. Mas não teve. Ele teve que chamar um homem de Deus. Há momentos em nossas vidas que nós vamos se bater. Por nossa desobediência, nós vamos ficar desesperados, vamos perder o rumo. Mas vamos ter que andar pelo caminho certo. Nós vamos ter que dobrar o joelho e clamar ao Senhor, para que o Senhor nos dê uma direção. E naquele momento ele chama Daniel. E Daniel começa ali, ele começa a falar o sonho dele para Daniel. Aleluia. O seu orgulho, irmão, só vai tardar as bênçãos de Deus na sua vida, na minha vida. Precisamos estar atentos, precisamos estar focados, precisamos obedecer. Porque quando nós obedecemos, a filha é menor. Aleluia. Segundo ponto, a interpretação. Daniel interpreta o sonho para o rei e ficou muito impressionado com o sonho. E a sua interpretação, o rei Nabucodonosor era grande árvore. E a ordem do anjo que o rei Nabucodonosor se tornasse como um animal por 7 anos. Até que conhecesse o que Altíssimo tinha domínio sobre o reino dos homens e de quem que fosse. Mas como uma árvore que brotava, ele te dava uma segunda chance. O teu reino tornaria a ser teu depois que tivesse conhecido o que o céu domina. E quando nós não conhecemos, quando nós não entendemos que tudo que nós temos é dele. Tudo que nós temos, a nossa vida é dele. O nosso caminho é dele. Nós temos que entender que quando você e eu estávamos dentro do ventre da nossa mãe, ele já sabia por onde nós ia passar. Ele tinha um projeto de vida pronto, meu e seu, nas mãos dele. Então não adianta nós querer ser melhor do que ninguém.
Nós não queremos, nós precisamos humilhar um outro. Nabucodonosor humilhava aquele povo, ele não sabia do que Deus estava preparando para ele. E aí tem uma sentença, que para todo erro, para toda culpa tem uma sentença. E a sentença daquele rei, quando ele ouviu a interpretação do sonho, que Deus ia trocar o coração dele, porque o coração dele era mau. Deus ali falava com ele que trocaria o coração dele pelo coração de animal. Meu Deus. E o Senhor não parou por aí. O Senhor falou que durante 7 tempos, eu entendo hoje que é 7 anos, ele ia ficar pastando como um animal no jardim da Babilônia, comendo aquela grama. Mas se ele entendesse o projeto de Deus, aquela árvore poderia brotar de novo. Deus manda cortar no toque e correntar a árvore na terra. Se ele entender, se eu e você entender os projetos de Deus, nós temos segunda chance. E quando ele deu o único filho dele para vir morrer por mim e por você, é para que nós tenhamos direito à segunda chance. E passou-se ali 7 anos. Falando assim rapidinho, né? Meu Deus, o meu Antônio nasceu tem tanto tempo e só tem 4 anos. Agora imagina 7 anos. Um ser humano tendo que viver como animal por causa dos próprios erros dele. Mas a palavra do Senhor diz que depois de 7 anos, ele aprendeu, ele glorificou e exaltou o nome do Senhor. Ele teve direito à segunda chance. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui hoje. Ele nos trouxe aqui hoje para que nós entendamos que nós temos a segunda chance. Oh, glória. Ele nos trouxe aqui hoje e falou: filho, eu te conheço. Eu sei por onde você tem andado. Eu sei qual é o caminho que você tem traçado. Mas eu quero te falar nessa noite: se você obedecer, se você se firmar nos princípios que eu tenho te ordenado, você terá a segunda chance. E nessa noite o Senhor está falando comigo, com você. Nós temos a segunda chance. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei de que forma você entrou aqui nessa noite, mas o meu Deus manda falar para você que há segunda chance para você. Há segunda chance para mim e para você nessa noite. Nós só precisamos entender a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Terceiro ponto, o cumprimento. Versículo 28 e 36. O Senhor se cumpre. Assim que o anjo dá ordem para que se cumpra o sonho, e Nabucodonosor foi transformado, se comportando como um animal que comia o capim no jardim da Babilônia. Passando o tempo determinado, o rei se levanta e louva a Deus. Então tornou-lhe foi restituído. O trono foi restituído. Nabucodonosor reconheceu Deus. Agora, pois, em Nabucodonosor louvou, exaltou e glorificou o Rei do céu, porque todas as suas coisas serão verdadeiras. Aleluia. Todas as coisas que o Senhor tinha falado para ele se cumpriu. Eu não sei de que forma está aquilo que o Senhor te prometeu. Eu não sei como é que está caminhando as promessas de Deus na sua vida.
Mas nessa noite Ele está falando para mim e para você, que se nós obedecer, se nós nos colocar na posição que Ele quer, todas as promessas que foi lançadas na tua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir as promessas das nossas vidas. Mas para isso nós precisamos obedecer, nós precisamos conhecer quem é Deus. Essa noite eu estava falando para meu filho, hoje foi ontem, eu estava falando para ele: filho, para de bater a cabeça, obedece. Porque hoje eu aprendi, com muita dificuldade, eu aprendi. Falei: filho, quando eu vejo as pessoas passam anos e anos da mesma forma, eu fico preocupado. Porque tem algo estranho, tem algo que não está batendo. Porque quando a gente entra pelo caminho da obediência, o céu se abre sobre nossas vidas. Logo quando eu cheguei aqui, quando eu vi o bispo falar das maravilhas que Deus fazia na vida dele, eu falei: que Deus é esse? Eu preciso desse Deus. Aleluia. Eu já não aguento mais sofrer. Apenas nós somos dentro da igreja, sentados nos bancos da igreja, estamos sofrendo. Mas não perguntamos para Deus: Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor quer que eu mude? Somos covardes. Temos medo de Deus pedir algo que a gente não consiga entregar. Quando o bispo falava assim: o Senhor tem me abençoado, eu não preciso se matar mais de trabalhar. Eu falava: Jesus, quando é que o homem não precisa mais trabalhar, Jesus? Mas na caminhada você vai aprendendo. E quando você é sabido, quando é liberado no altar, você pega para a sua vida. Toda vez que esse bispo liberava alguma coisa no altar, eu pegava para mim. Passei 7 anos na prova. 7 anos na prova. Quando minha esposa chegava para mim e falava: compra um pão para mim, eu não tenho dinheiro para comprar um pão. Mas eu corria até ele para falar com ele. Eu pedi para a senhora, que alguma vez vai comprar um pão para minha esposa, porque é Ele quem dá. Precisamos aprender que quem dá é Ele. Verdade. Pastor, você hoje está rico? Não. Eu só tenho o que eu mereço. O que Ele acha que eu mereço, Ele me entrega, por causa da minha obediência. Precisamos obedecer. A obediência muda todo o decreto da vida da gente. Então Nabucodonosor, ele passou 7 anos ali naquela grama, comendo aquela grama. Porque ele, em vez de abençoar, ele humilhava as pessoas. Ele prendia as pessoas aí. Aonde é que você está preso, meu irmão? Meu Deus. O que está te prendendo? É a sua conta? É o seu emprego? É aquela casa bonita que está te prendendo? Porque as pessoas, eles sabem que quando eles vêm na presença do Senhor, que se entrega de verdade e pede a Deus para mudar a história, Deus vai mudar. Mas aí eles têm medo de perder a casa, tem medo de perder o carro, É verdade, Jesus. tem medo de perder o emprego. Mas eles esquecem que eles estão perdendo por uma boa causa, que o dono de tudo está olhando. O dono de tudo está contemplando. Está só olhando se você verdadeiramente quer obedecer a Ele. É, meu. Toda prova passa por um tempo. E às vezes a gente não entendemos isso. Quando eu estava passando por aquele momento, eu falei: Senhor, eu falei com o Senhor que eu vim para ficar. E aconteça o que acontecer, eu vou permanecer aqui do seu lado. Porque lá fora eu já conheço. Eu preciso conhecer o Senhor. E o tempo foi passando. Pessoas se levantaram, que a pessoa não sabe dos seus projetos. Você não pode falar para qualquer um dos seus sonhos. Muitas pessoas chegaram e falaram: rapaz, seu pastor não está vendo isso não. Seu pastor não sabe que você nessa situação não. Ele não precisa saber de nada não. Que tem que saber é Deus. E o tempo passou. E eu fico assim olhando como que Deus faz na vida do homem quando ele obedece. Gente, eu cheguei aqui, ainda nem tem 10 anos ainda. Não tem 10 anos ainda que eu cheguei aqui. Cheguei aqui, igual o cachorrinho que caiu da ambulância.
E daqui a pouco, pelo que eu tinha prometido ao Senhor que eu vinha para ficar, o Senhor me tirou da cadeirinha e me botou na porta. Gente, ser porteiro é a melhor coisa do mundo. É na porta ali que você vê experiências com Deus, mais rápido. E eu vivi várias experiências na porta da igreja. Quando eu estava acostumando na porta, o pastor me chama e fala: a partir de hoje você é meu obreiro. Aí eu falei: meu Deus, o que o obreiro faz? Trabalha. Então vamos trabalhar. E tudo que ele estava sobrecarregado da vida, eu peguei para mim. Falei: é para trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque temos que andar para frente. Daqui a pouco, líder de casais. Ó, o cara cresceu. O cara que não era ninguém já era líder dos casais da igreja. Quando eu estou lá fazendo uma reunião lá na salinha com os casais lá, com os líderes que eu tinha levantado para trabalhar comigo, chega esse pastor careca louco aí e fala para mim assim: ó, fui tomar um banho lá em casa agora e o senhor mandou te ungir a presbítera. Eu falei: você está doido? Eu falei: o que é isso? O que é isso? Vou te ungir na frente da igreja hoje, eles vão saber quem é você. Oh Jesus, amém. Se é para fazer a tua obra, vamos lá. Passou aí mais uns 5 anos. Saí daqui para ir ali com eles ali numa festa de mulheres de outra igreja. Falei: nós vamos de Osado no meio. E quando chegou lá, tinha um projeto de Deus, porque Deus conhece o coração do homem. Quando chega ali, ele é ungido da bispo. E o homem, o apóstolo, quando foi para ungir, ele me chamou no gabinete e me perguntou se eu conhecia esse casal. A igreja tem 10 anos. Hoje tem 10 anos. Tem pessoas aqui que tem 10 anos que estão com eles. Pergunta se eles conhecem. Meu Deus. Você conhece seu bispo? Seu bispo, sua bispa? Eu conheço. Falei com ele: eu conheço. Eu conheço no caminhar, no abrir a porta do carro, no olhar para mim, eu conheço. Aleluia. Ele falou: vou te falar uma coisa para você. Hoje, os seus pastores serão ungidos a bispo. E assim fala o Senhor para você nessa noite: eis que o óleo está preparado no chifre para ser seu ungido a pastor. Meu Deus, só aperta lá, mas aperta cá também. Eles foram ungidos. E dia 25 de junho de 2023, o óleo desceu na minha cabeça. Glória a Deus. No dia 25 de junho de 2024, estava fazendo um ano, o diabo tentou me matar. Você sabe por que ele faz isso? Ele só perde. Toda vez ele perde. Sabe por quê? Porque o alvo de Deus é outro. O alvo do Senhor é outro, totalmente diferente do seu adversário. Mas para que o seu adversário seja confundido, você precisa estar na obediência. Andando na obediência com Deus. Então Deus te trouxe aqui, irmão, nessa noite, porque Ele precisava falar com você que você tem a segunda chance. Aleluia. Eu não sei o que você tem caminhado, mas muda o caminho nessa noite, porque Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Quero parar aqui, né? Porque eu tomei alguém para mim, porque já deu vontade. É muito rápido. Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar?